Bom, já estamos ao vivo. Eu acho que podemos admitir o pessoal na sala. E enquanto a gente vai começando, as pessoas vão chegando. Falta ainda um minutinho. Olá, Olá. boa noite a todos. Oi, Vânia, Laura, Boa noite. como estão? Eu vou pedir para que vocês fechem seus microfones, por gentileza. Você vai aguardar mais um minutinho, enquanto o pessoal vai chegando. E nós já daremos início à nossa conversa com o nosso convidado especial, com o Rodrigo. Vânia, você pode fechar seu microfone, por gentileza? Isso, obrigada. Boa noite, Alba. Bom, já estamos a horário. Acho que podemos ir iniciando e conforme a gente vai conversando, porque já estamos ao vivo, o pessoal vai chegando. Rodrigo, você está por aí? Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa Queria, noite. antes de mais nada, dar as boas-vindas. Vamos colocar o Rodrigo aqui comigo. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Aqui. Isso, muito bem. Aí estamos nós dois. Bom, então, antes de mais nada, boa noite a todos e todas. É uma alegria receber aqui nesta noite nosso querido Rodrigo, uma referência aí dentro do mundo das 13 luas para muitas pessoas, inclusive para mim. O Rodrigo é uma pessoa que tem uma vida inteira dedicada, né, à lei do tempo, à divulgação e desenvolvimento dessa ciência. Ele pessoalmente acompanhou a Valon Votan, a Bolonic, a José Arguelles, a Luidini, e agora acompanha a Stephanie no desenvolvimento de seus trabalhos como representante da Fundação para a Lei do Tempo no Chile. Quero dizer que eu estou muito feliz, viu, Rodrigo, de você ter aceito o nosso convite, especialmente para falar de um assunto tão importante que as pessoas gostam tanto e são muito curiosas e nos perguntam, né, sobre o que é o telectonon, enfim, sobre toda essa questão da profecia. E ninguém melhor do que você para compartilhar essa informação conosco, né? Então, queria te dar as boas-vindas, aproveitar esse momento para pedir para que você comece sua fala contando um pouquinho, né, da sua jornada, para que as pessoas te conheçam. E, mais que nada, esse momento é um bate-papo, nós vamos conversando, então, se você não se incomodar, eu por aí, conforme surjam algumas perguntas, eu vou por aí interromper você um pouquinho para fazer, caso eu lembre de algum assunto que seja interessante, e vamos nessa, que vai ser uma delícia. Nós temos aí, a gente geralmente, essa live é uma live assim, não é uma aula, né? A gente não vai ficar muito tempo conversando, mas eu acho que é o suficiente para abordar o tema na dose certa, para que as pessoas possam conhecer. Assim que, muito bem-vindo. Passo a palavra para você. Muito obrigado, Flávia. Sempre é um prazer compartilhar esta informação. Vocês me escutam bem? Sim? Sim, Sim. estamos escutando.
Bom, eu tenho uma conexão com o Brasil. Sim. Foi a primeira vez que, junto com o Paraguai, foi no ano 1995, a primeira vez que eu fui a Brasil a compartilhar Telectonol. Olha só. Então, Sim. uma Nem eu informação. conheci a Lei do Tempo ainda, eu conheci em 97. Sim, Sim, fizemos uma viagem preparada por Bandir, Natal Casa Grande, e que fomos primeiro a Paraguai e logo Brasil e também Peru. Então, eram aqueles momentos no ano 1900 e, bueno, eu conheci o Sincronário das 13 Luas e a Lei do Tempo no ano 1993. Eh, e depois Balum Botan, José Arguelles e Loidin, eles fizeram uma viagem para a Sudamérica e em 1994 e todos nós estávamos com a ferramenta que recebemos, o kit da Dream Spell, do Encantamento do Sonho. Então, todo mundo, quando esperávamos eles no Chile, sua visita, suas ensinanças, todos nós esperávamos que falara mais do Encantamento do Sonho, mas ele chegou no Chile com o Telectonón, que ele recebeu essa transmissão em 1993. Então, fomos direto nessa informação. Então, de ali acompanhamos eles ao Brasil e, bom, eu, fuimos chegamos a Curitiba, depois Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, entregando a ferramenta, ensinando. E para mim foi um grande desafio, porque eu não falava português, não entendia muito, mas acho que vocês entendem melhor que nós o espanhol, sim. vocês entendem melhor o espanhol que nós o Uhum. português. Então, foi uma experiência para mim, que é importante, porque ensinar aquilo que naquela época era uma época muito forte. Era 1995, era o aniversário 50 da formação das Nações Unidas. Então, José Arguelles, que ele como mensageiro do tempo e também um mensageiro da paz, ele propôs para esse 50 aniversário das Nações Unidas fazer uma grande mudança, que era a mudança do calendário. Então, também com a criação de um movimento mundial de paz. Sim. Então, todos nós éramos muito inexpertos em movimentos sociais. Então, quando ele veio no Santiago, numa reunião, como um pequeno grupo de pessoas que estávamos começando a compreender, então ele falou: nós precisamos de formar um movimento mundial para mudar o calendário.
Então, todos nós ficamos assim, como vamos fazer? Então, ele falou, não preocupe, porque tudo isso está nas mãos de Deus. Então, depois ele falou, vocês são as mãos de Deus. Então, Sim, ficamos em choque, mas foi uma boa como incentivo de trabalhar. Então, muito trabalho de estudo, de traduções, de fazer grupos de estudo, né? Divulgar e na rádio. E uma anécdota muito forte foi no Paraguai. Então, a gente falou de 1260. Eu não sei o nível das pessoas. Acho que se tem uma pergunta de algum tema que eu fale depois, pode escrever. Ou assim. sim. Vamos pedir para Perguntar, que as pessoas escrevam, né, no chat, né? e depois, ao final, a gente pode responder. Assim a gente não Isso. interrompe seu raciocínio. Acho que vai ser melhor. Então, Sim. a mensagem, porque José Argüelles, ele tinha umas faculdades especiais mas ele é muito científico, mas também tinha uma forte espiritualidade e de prática de yoga e de meditação. Uhum. Mas também como mensageiro ele já estava preparado, então ele tinha um ouvido celestial, Sim. se pode dizer isso. Então ele recebeu uma profecia que e ele recebeu essa palavra telectonon. Então ele nos falou que ele escutou é, é, os espíritos do centro da Terra, que eram las quienes também tinham essa mensagem. Então, quando nós fomos a compartilhar, a mensagem basicamente era que o mundo estava na frequência artificial do tempo, dominada pela crença de que o tempo é dinheiro. Então, ele também escreveu muitos livros, escreveu muitos reportes falando de como a economia mundial e tudo isso ia, em algum momento, ia mudar. Ele, em algum momento também ele falou que em algum momento todos os aviões iam a parar. Então, e Esse assim, né? momento é Então, agora, né? sim. Então, lembro de que nós falamos isso em um teatro Paraguai, também fomos à televisão, rádio, e até um concerto de música para entregar sincronários às pessoas. Então, a nossa primeira parada foi em 95 Paraguai, Assunção. Depois fomos umas quantas semanas a Brasil, Peru. Depois retornamos a Paraguai. Todo mundo andava perguntando por nós porque teve lá, nesse intermédio, uma crise econômica muito forte. Sim. Foi similar ao Corralito de Argentina, Uhum. na qual o Banco Central não tinha dinheiro, muitas pessoas perderam tudo e nós fomos sem querer. Bueno, tudo tem uma razão, então foi muito forte compartilhar o Telectonon
Naquele momento, né? Naquele momento, sim. E bastante sincronizados, digamos Muito assim. sincronizado, muito forte. E também tinha muitas pessoas em contra Sim, da mensagem, sim, então, não acreditando. Então, depois da crise, eles ficaram muito mais sim, interessados, né? sim, muito bem. Então, conta um pouquinho para a gente, Rodrigo, o que é efetivamente o Telectonum, né? Para que as pessoas entendam um pouquinho mais. Bom, Porque são basicamente, muitas facetas, né, do Telectonum que nós podemos poderíamos abordar. estar uma semana inteira falando, Sim, mas vamos tentar de sintetizar. Então, é, primeiro, se vocês são afins à ferramenta do sincronário das 13 luas, ele parece um calendário, né? Para que a gente siga dia por dia e tenhamos uma ordem de 28 dias, as 13 luas. Mas esse sincronário não é o que a gente acredita que é, mas não é um calendário, tá? tabuleiro do Telectonum, né? Você se refere. Estou falando do sincronário. Ah, do sincronário mesmo, sim, é isso. Sincronário não é o que a gente pensa, Sim. tá? Sincronário parece um calendário, mas não é. Uhum. É é uma, é, é uma estrutura quadridimensional. Estamos falando Uhum. da quarta dimensão, trazida para nosso planeta de outra realidade superior, tá? Então, a misericórdia galáctica que faz que pareça um calendário, Sim, mas é um conjunto de códigos. sim. Quando estamos falando de códigos, estamos falando de símbolos e números. Uhum. Quando falamos de um símbolo, também estamos falando de número. Então, os números são uma dimensão própria que antecede o pensamento. Então, nós precisamos de números aqui, porque a matriz da criação é feita com números. Então, no momento, ocorreu um roubo de tempo, e essa matriz de números naturais, essa matriz natural foi alterada. Então, é, é, essa alteração, essa alteração foi enviou uma sinal para o universo. Então, veio uma medicina que se chama profecia, tá? Então, uma profecia é uma ciência que vem a corrigir um erro, tá? Então, é uma medicina, é uma forma de, como um kit de emergência para, para corrigir um erro. Então, essas profecias vieram em diferentes culturas. Então, todas as profecias são uma só. É um só conjunto de, de códigos, de ensinanças. É bem quando a humanidade se desvia do caminho natural. Então, tem que vir um antídoto, um mensageiro. Então, o Telectonone é uma mensagem para século XX, século XXI para frente, tá?
Então, quando nós estamos falando de Telectonon, é uma aplicação especial de esta medicina também que se chama o encantamento do sonho. Os códigos matemáticos da quarta dimensão. Então, o Telectonon é a telepatia, é a tecnologia, uma tecnologia que dá telepatia. Tá? Então, também Telectonon significa o tubo pelo qual fala o espírito da Terra. Tá? É um canal de comunicação do espírito da Terra. Tá? Então, também quando falamos de Telectonon, estamos falando de os circuitos elétricos do nosso sistema solar. Tá? Então, são circuitos dos planetas e é um sistema, também um mapa das eletricidades e das frequências do nosso sistema solar. Tá? Então, tem diferentes níveis de compreensão do Telectonon. Então, existe um grande Telectonon cósmico. Então, temos um Telectonon também do nosso sistema solar e tudo foi graficado, certo? Para que nós, na terceira dimensão, pudiéramos seguir. Então, está esse gráfico é o tabuleiro, no qual diferentes peças se vão movendo como para seguir uma ordem. Né? E essa ordem e o movimento dessas peças tem como função restaurar o nosso próprio circuito de memória, é isso? Claro, tem... não sei se vocês conhecem o Feng Shui. Sim? Sim. Que tudo que a gente volta no espaço, certo? Tem uma influência nesse espaço. Então, se eu ponho uma planta, uma escultura, certo? Ou se Um espelho ou um uma espelho, flor. claro, isso é um reflexo, o Feng Shui é um reflexo da natureza. Uhum. Então, a rocha, o rio, as nuvens, a árvore. Então, todos os elementos no espaço têm uma grande influência também para nós. Então, quando você tem um tabuleiro, você põe peças, tem uma geometria, tem uma intenção, você faz um movimento, isso vai interagindo, vai com a nossa mente, nosso corpo, certo? Então, a mente, o espírito, a vontade também vão se conectando e vão gerando planos dimensionais. Então, esse é Esse é o fundamento do o uso da fundamento. ferramenta, né? Sim, sim. Então, Agora, o Telectonon, ele também está enraizado na pirâmide do México, na tumba de Pacal sim, e com os mensageiros. sim. Vou compartilhar uma imagem para Que as dar um pessoas possam contexto, sim. visualizar. Sim.
por favor. Assim? Sim, Pode ver, sim? sim, estamos vendo. Então, aqui é uma vista aérea de Palenque, no México, também conhecido como Nachan, a Casa da Serpente. Tá? Então, esta é uma ao sul do México, Palenque, é onde aconteceu tudo esta primeira semeadura de um código galáctico, sim, foi no meio do mato que tem estas construções espetaculares. São, aqui temos o palácio, também temos o Templo das Inscrições, que no ano 1952 foi descoberta uma tumba no interior dessa pirâmide. Tem outras pirâmides e templos. O sítio é muito grande, ainda não se descobre tudo. Então, no ano 1994, ao lado da pirâmide do Templo das Inscrições, foi descoberta outra tumba. Aqui nessa primeira tumba foi descoberto o corpo os restos de Pakal o Grande, Pakal Votan, e 1994, aqui nesse templo, foi descoberta uma mulher que é conhecida como a Rainha Vermelha. Então, no interior da tumba foi, bueno, estava na base da pirâmide essa tumba, então que é como fala, quebra-cabeça de arqueologia, porque tem muitos mistérios de como foi feito, quem era, que aconteceu. Então, tem ali uma grande quantidade de informação nesse templo. No interior estava a tumba que foi descoberta por o arqueólogo Alberto Ruz Villiers, e no interior estava esta tampa da tumba com relieve e diferentes elementos como essa cabeça no estuco de Pakal Votan, quando ele era jovem. Então, tem muitas inscrições relativas à viagem, porque José Argüelles Balún Botan fala de que Pakal era um viajeiro do tempo. Então, toda a informação de sua viagem do tempo para chegar até nosso sistema, nosso planeta, está inscrita nessa pedra, como que pesa quase 3 toneladas. Então, tem no Museu de Antropologia de México está sua máscara que estava dentro da tumba. Então, quando você olha diretamente toda essa obra de arte, né? Essa tumba, essa pirâmide, essa máscara, tudo o que contém, para mim, foi como contemplar que em algum momento existiu uma arte sagrada, tá? Porque você vê arte no museu qualquer, uma pintura, alguma coisa, mas certas estas peças de arte para mim foi de outra manufatura, é outra a sensação que você experimenta ao contemplar os detalhes. Então, por exemplo,
Na mão esquerda, o resto de Pacal tinha uma esfera de jade e na mão direita um cubo. Tá? Então, são todas chaves para o que foi o desenvolvimento e a investigação e a descoberta da profecia. Então, o jade é uma pedra que simboliza a imortalidade. Então, você tem essa pedra que não é alterada nunca, por milhões e milhões de anos. Então, aquele que merecia ter na sua tumba uma máscara de jade é uma pessoa que havia alcançado seu verdadeiro rosto, tá? Então, estou falando de uma pessoa que alcançou um nível bastante alto de espiritualidade e liderança. Então, aqui tem a réplica no Museu de Sítio de Palenque. Esse museu se chama Alberto Ruz. Então, aqui você tem uma cripta de cristais, de cristal, para que o visitante possa ver por todo ao redor e toda a dimensão da tumba e dos símbolos que estão ali. Que tudo isso é parte do estudo da lei do tempo, de conhecer o significado e também símbolos e as datas também, números, né? Então, tem número 11, número 9, número 13, número 20. Assim Então, como a representação dos mensageiros, né? os mensageiros, Sim, como Buda, é, Jesus. se também, sim, na tampa tem como a união, a unificação de todo o conhecimento dos verdadeiros mensageiros que formaram as religiões mais cosmopolitas, por exemplo, como o budismo, cristianismo, o islã, também no Novo Mundo a religião de Hunabku por Quetzalcoatl, também, bueno, tudo isso está codificado aí e também na profecia escrita, né? No texto. Então, no Chile nós traduzimos ao espanhol e se fez uma entrega, fizemos uma pirâmide, conectamos com Hong Kong e mandamos também fazer em espanhol. E essa foi uma ferramenta que foi um regalo, um presente, para as pessoas, tá? Então, bom, não sei se tem alguma pergunta. Eu acho que a gente podia agora contar um pouquinho o efeito que tem essa ferramenta na consciência das pessoas, né? O porquê ela deve ser utilizada e para que efetivamente ela veio, né? Porque como você comentou, ela traz dentro dela muitas facetas, assim como ela está decodificada aqui na tumba, né? Como você acabou de nos mostrar, aqui na cripta mortuária do Pacal, ela também, dentro dela, traz todo o nosso sistema solar, né, e a memória dos planetas, né, assim como Certo, Urano, Maldek, né, sim, o roubo do tempo, enraizado em Júpiter e Saturno, né, sim. talvez fosse interessante contar um pouquinho sobre a conexão do Pacal com a Bolonique também, né, porque ela mantém o vento solar que mantém a nossa memória em Urano, né? Cuja conexão foi interrompida pelo vírus da memória. Claro.
Talvez fosse interessante contar um pouquinho para o pessoal sobre isso. Sim, bueno, o objetivo deste jogo para nós, porque é importante de jogar o Telectonón é porque com esse processo que é conhecido como roubo do tempo, que aconteceu na Mesopotâmia, e que foi na origem do primeiro império na Terra, conhecido como Império Babilônico. Então, esse processo foi aconteceu uma amnésia coletiva, uma perda da memória galáctica, cósmica. Então, começa um processo de degradação da humanidade, na qual tem a ver com também um processo do que aconteceu no nosso sistema solar, tá? Então, também o Telectonón fala das guerras do tempo e guerras, processos de onde que vem um trauma antigo da humanidade, e tem a ver com uma história, um processo também do nosso sistema solar, com que cada planeta tem representa e tem uma influência, tem uma influência e um poder. Então tem poderes abusivos. Alguns planetas têm essa energia de poderes abusivos, e também tem outros que foram poderes abusados, tá? Então se fala de 4 aspectos: 2 abusivos e 2 abusados. Então são os poderes mais fortes são o planeta Júpiter e Saturno, que tem uma influência muito influenciam, por exemplo, Saturno no materialismo, que foi uma deviação da abundância, tá? A abundância cósmica E e natural, né, também digamos. natural, sim, porque o universo é totalmente abundante, infinito. Então, tá, essa crença De de escassez, na verdade. de escassez, e também que tudo tem a ver com a matéria, né? Tudo Uhum. tem a ver com que a gente... Tudo é material, tudo é uma grande Um fábrica acúmulo, né? de acumular. Tem a ver com Um medo à falta, na medo verdade, à né? A gente falta, sim, que 1% da população tem toda a riqueza e o resto não tem nada. Então, fome, assim. esse desequilíbrio. Então, tem outro poder de Júpiter, que é tudo o que é a influência de uma liderança abusiva, abusadora, né? Tem a ver com a falsa espiritualidade, com essas cúpulas de diretórios, assim, de grandes corporações, como que não E a tem, entrega do teu poder para outro, né? No sentido que a claro, espiritualidade é representada por outra pessoa, né? que E outro, precisa de um claro, intermediário na isso, comunicação. isso. Então, tem esses dois grandes poderes aí. Então, bem, tem a ver com, por exemplo, esses dois poderes têm a ver com quando dice, claro, quiere acumular esa, bueno, tiene una palabra, ¿no? Cuando se quiere acumular. Materialismo histórico, né?
sim, materialismo histórico e tudo isso. Então, também tem essa influência das religiões também, que no nome de Deus produzem muitas barbaridades. Então, e tem outros dois planetas que foram influenciados também, como, por exemplo, o planeta Maldek, que foi explodiu e ficou espalhado, seguindo uma órbita, muitos fragmentos. Então, tem a ver esse poder com a nossa sexualidade, com a força vital. Então, tudo o que é esse sentimento de separação, de fragmentação. Tá? Então, tudo trauma tem a ver com a nossa sexualidade. Tudo conflito está ali. Então, Que é, na verdade, como se manipula, né? Desde a espiritualidade, muitas vezes, né? O tabu sim, sexual está muito relacionado com a questão da falsa espiritualidade, né? também tudo o que também essa sexualidade abusiva, essa sexualidade Descontrolada, enfim. controlada, tem a ver com uma pedofilia, tem a ver com todas essa área, né? Sim. Oscura, inconsciente também. Uhum, E também tem a ver, bueno, outro planeta é Marte, planeta uhum, Marte, que também sofreu uma pulverização da sua atmosfera, também dentro destas batalhas e guerras do tempo. Então, dali vem todas as fóbias. Se diz assim em português? Fóbias? fobias, Ara... sim. ¿Eh? Fobias, 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 aracnofobia, sim, sim. ¿cierto? Fobia a morir afogado, medo às alturas, tudo medo, fobias. Uhum, Uma das luas de Marte se chama Phobos, uhum, Phobos, e também Deimos. Então é como o medo e o terror. Então Marte é o deus da guerra. Então tem ali tudo o que é pandemia, tudo que vem dali, né? sim. Está Esses enraizada no medo à morte, na verdade, né? Que a medo à gente passou. morte, medo Sim. básico. Então essas quatro, esses quatro áreas, né? Esses quatro poderes, isso é a base de que se conhece como a Torre de Babel. Sim. Então, se você pergunta qual é o objetivo do Telectonão, então é redimir essas quatro poderes. Uhum, Então, tem outros quatro que são redentores. Redimir uhum. significa sair da escravidão, tá? Como liberar. Porque a profecia nos diz que nós somos, apesar de acreditarmos que somos livres, no final dos tempos, livres não somos, porque somos mentalmente escravizados, com base na Exato. manipulação da falsa espiritualidade e do medo à morte, Sim. né? Porque tudo isso ficou gravado no pré-consciente, Uhum. tá? Em O nossa mente, preconceito. sim, nossa mente pré-consciente, Sim. antes da consciência. Então, é como um defeito de fábrica, né? Uhum. A medo à morte, a tabu sexual, falsa espiritualidade e materialismo vem preso em todo ser humano. Então, temos que limpar e redimir. Sim, lembrando que esses são os efeitos do vírus 1260 na nossa memória, né? É o Claro, vírus das 12 meses que é mantido pelas calendas romanas, junto aos 60 minutos do relógio, que também a exato. profecia nos fala, que nos colocou uma cunha, né? Na nossa Claro, conexão com a espiritualidade, ou seja, nós tínhamos a compreensão de que a conexão era direta. A partir do momento que isso se interrompe,
ficamos aprisionados nas crenças, né, de falsa espiritualidade, medo à morte, enfim. Exato. Então, da perspectiva galáctica, nós estamos em uma zona de quarentena Uhum. da galáxia. Então, isso da quarentena, de vírus, pandemia, tudo isso já vem de trás, já vem, não é novo. Sim. É só uma Então, repetição, né, de uma alguma forma. repetição. E tudo o que estamos vivendo são repetições. Sim. O que você pode ver no mundo são essas repetições, não sei, em espanhol é bucle, não? Uma palavra que é Uhum. algo que se repete, né? Uhum. Então, quando você faz consciente isso muda, né? Tornar consciente o que era até então inconsciente, né? Sim, É exatamente o antídoto. um antídoto. Sim. Uhum. Então, o telectonone é um antídoto, uma vacuna galáctica, intergaláctica, então que para restaurar também eh, fluxos naturais, tá? Que também nesses telectonone é nosso corpo também, físico. Uhum. Então, se restaura essa conexão no nosso corpo. E Interessante também, notar que nós temos duas narinas, né? sim, A Kundalini, e da dois bengala em si. membros, dois membros de cada lado do corpo, dois hemisférios cerebrais, né? Sim, e depois se você vai, a última ferramenta que Balum Votan deixou foi o sincronotron. Então fala de que tudo isso está no nosso cérebro também. Uhum. Então, toda essa informação da lei do tempo, telectonon, sincronário, encantamento do sonho, então são esses códigos de luz que têm inumeráveis facetas para que você explore, não todas, não precisa conhecer tudo, tá? Você vai conhecer, se concentra em uma, ou a qual você entende melhor. Então, a lei do tempo é como um diamante que tem diferentes Facetas. facetas e cada faceta está conectada com a outra faceta. Então, se você estuda uma, já está compreendendo o inteiro. Uhum. Se conecta ao inteiro. Então, não precisa saber tudo, né? Senão aquilo que a sua consciência mais chama a atenção, tá? Sim. Agora é interessante você falar disso, porque eu, quando dou as minhas aulas, eu muitas vezes enfatizo que a descoberta da lei do tempo está enraizada no fato dos seres humanos serem a única espécie que se esqueceu do ritmo, do biorritmo da biosfera, né? Que são as 13 luas de 28 dias num ano solar. Então, a gente já É, falou que a frequência mecânica que nos aprisiona dentro dessas questões de medo à morte, de tabu sexual e tudo mais. E o antídoto dentro do Telectonon é justamente a gente restaurar o circuito dos 28 dias. sim, Então, sim. acho que é interessante você, comigo, nesse momento, fazer encapié para as pessoas, para os estudantes, né, para quem nos ouve, que o grande antídoto, na verdade, realmente é seguir a conta de 13 luas de 28 dias, certo? Antes Certo? mesmo da gente se aprofundar em selos, em Kins, em Tzolk'in, em Telectonon, porque Sim. eu vejo muitas vezes as pessoas se aprofundando na ferramenta, mas não sabem em que lua estamos, em que dia da semana estamos, qual é o chakra que está ativado, né?
Enfim, Sim, até porque isso é algo que a própria Stephanie está trazendo para nós agora durante as 9 semanas, né? sim. Quando você tem um carro, certo? Você tem um carro que tem motor, muitas partes. Você não precisa conhecer como funciona cada parte, né? O básico, tá? Então, esse carro, se você sabe dirigir, pode viajar para onde você quiser. Sim. Mas, por esse carro não anda, não se move sem a chave, tá? Então, as chaves são nos 28 dias, primeiro. Então, a ordem cíclica do tempo. Sim. Essa é a chave, primeira. É o que dá a Então, partida, né? da Essa, partida. Se não tem essa chave, você não pode fazer nenhum avanço. Então, também a lei do tempo são muitos presentes para a humanidade. Então, tem o presente dos 28 dias, tem o presente dos 7 dias optada, os 7 plasmas radiais, tem o presente das 20 células, os 13 tons, e assim, infinitas códigos, famílias terrestres, diferentes cromáticas, diferentes presentes. Então, sim. se uma criança você dá muitos presentes ao mesmo tempo, a criança não sabe no qual concentrar, Utilizar. utilizar. Sim, Então, tem que ir de um presente a outro. sim. Então, que se abre, é para abrir o nosso ser, tá? Abrir o coração, para abrir a mente, abrir as chakras, não tem? Sanar o corpo físico, sanar o corpo mental. Sim, uma coisa que eu estou me lembrando agora, né, que nós falamos de diferentes aspectos do Telectonon, é interessante contar para o pessoal que ele também fractaliza a história da humanidade, né? Porque dentro Claro, do tabuleiro, eu não sei, você tem um tabuleiro aí para a gente sim, visualizar? Não? vou a buscar. É, que eu acabei eu não abrindo aqui. É, porque assim como fractaliza o circuito de 28 dias, dentro do Telectonon também traz toda a história humana, né? Desde a primeira hieroglifo encontrado no Egito, que é o que caracteriza o início da história, né? Até o 21 de dezembro de 2012, que o dito que muita gente acreditou que era o final do mundo, mas na verdade ali se culminaram muitos ciclos, né? Interessante, acho que também contar um pouquinho sobre isso. Eu não sei Claro, quanto das pessoas sabem disso, né? bueno, el 2012 era uma chave, um ciclo que toda esta informação vem dos engenheiros do tempo que foram conhecidos como os maias galácticos, então que eles moram na sétima dimensão, então que é uma dimensão vazia e que pela qual eles através disso é uma dimensão central na qual eles podem mudar a qualquer dimensão que eles precisarem. Então, el, eles, como são mestres do tempo, então eles viram que aonde ia este planeta, planeta Terra, que ia acontecer. Então, eles fizeram viagens do tempo para deixar chaves, não influenciar diretamente ao ser humano, senão deixar chaves para que seres humanos aqui mais despertos poderão juntar as peças e preparar então
a medicina necessária para a cura da memória da consciência. Então, Posso fazer um eles, parênteses? Essas sim, chaves são chamadas de termas, são isso, termas sim, ocultas. sim, Isso. sim, E obrigado, porque Flávia. é, Sim, não, é porque eu venho fazendo bastante encapié, né, com os meus alunos, que essa informação, apesar de ela ter suas raízes no México, como nós vimos e você mostrou, ela também tem muitas coisas enraizadas no budismo, né, no sim, budismo xamânico, e porque sim, até as essa foi a raízes, formação do próprio Votan, né? sim, as raízes dessa árvore, que também se fala na lei do tempo de um raio de sincronização e aceleração. Sim, Também é um raio que pegou no planeta em diferentes tempos, como raio de informação. Então, as raízes de tudo isso estão quase todas as culturas sim, humanas. sim. Então, Isso é importante a gente também esclarecer, né? sim, sim. Sim, sim. Então, não sei se vocês podem ver essa tela aqui. Sim? Sim. Sim? Então, aqui Sim, basicamente, sim, temos um tabuleiro do Telectonon. Então, o primeiro que vocês vão ver são estes circuitos. Tá? Circuitos. Sim. Quantos circuitos vocês podem distinguir aqui? Uma pergunta. São 5 circuitos. São 5 circuitos. Circuito Sim, é, então, estamos falando de esses, podemos falar de círculos concêntricos, né? 5. Então, temos aqui os 10 órbitas dos planetas. Tá? Então, primeiro planeta mais perto do Sol, Mercúrio, com o último que é Plutão, formam um primeiro circuito externo. Tá? Depois, Vênus com Neptuno, segundo circuito, a Terra com Urano. Quando se fala de o nosso gêmeo. Depois temos Marte com Saturno e Maldek com Júpiter. Um circuito interno, mais interno. Né? Então, essas colunas aqui com 10 símbolos de células solares e outros 10 se chamam fluxos. Então, tem um fluxo de entrada que vem da galáxia para o nosso Sol, então se chama fluxo galáctico, e outro de saída, fluxo solar. Tá? Temos fluxos. Esse circuito da Terra com Urano, tá? Se chama tubo. Tubo. Se chama telectonon. Tá? Cada circuito tem um número de como nodos, tá? Então, o número do tubo ou o circuito da Terra-Urano ou telectonon são 28 unidades. Tá? São os 28 dias de cada lua. Uhum. Então, entre o tubo e fluxo, acá nessa área, temos um cubo. Acá se projeta um cubo. Tá?
Se chama o cubo da lei. E entre esse fluxo e essa área do tubo, temos aqui uma área que se chama uma bateria de recarga. Recarga alfa-ômega. Tá? Também esse cubo aqui também é conhecido como o labirinto. Tá? Acá temos duas carapaças de tartaruga. Tá? Duas. A de baixo representa a ordem cíclica do tempo. Tá? Porque o telectron está dividido aqui pelo meio, acá, por um plano que divide o tabuleiro. O tabuleiro é um plano da mente. Então, a mente se divide em uma campo de influência atômico. Toda essa área, acá, toda essa área, debaixo, aqui no meio, toda essa área, é o campo de influência atômico. E a parte superior do tabuleiro é um campo de influência telepático. Tá? Então, temos duas dimensões, terceira e a quarta. Tá? Então, essa tartaruga é uma tartaruga da ordem sincrônica do tempo, então, quadridimensional. Então, acá, nessa, tem os 28 dias e as 13 luas. Tá? 13 luas e 28 dias, ordem cíclica do tempo, né? Ordem cíclica do tempo. Por que cíclica? Porque vai marcando os movimentos dos corpos físicos da Lua, da Terra, do Sol. Tá? E isso ocorre em ciclos. Então, esse movimento dos três corpos são dia e noite, são as 4 estações do ano também. Tá? Então, tudo o movimento físico cíclico, que é a chave, primeira chave. Tá? E aqui em cima temos um movimento de frequência e energia, tá? A outro nível, que são, por fora, temos as 20 qualidades primárias da luz, são as 20 células, e temos as 13 qualidades primárias do som. Então, acá temos uma matriz. Esta é a matriz, o módulo harmônico. É o Tzolk'in. Tá? Então, temos essa matriz harmônica entre a luz e o som. Tá? Que é vibração, é frequência. Então, tudo tem a ver com o Sol, o nosso Sol. Tudo isso tem a ver com sincronizar-nos e sincronizar a nossa estrela, que é o Sol. Tá? Então, toda a luz vem do Sol. E essa luz é consciência. A nossa consciência é a consciência solar. Então, que é filtrada pelos planetas. Então, o telectron é um grande diapasão. Está vendo essa palavra? Diapasão diapasão, sim. Que se usa na música para afinar. Afinar, sim. Até tem a forma, mira, de um diapasão.
Uhum. que é assim, né? Para que possamos nos afinar com a inalação e a exalação solar, né? Exato. Sim. Então, Por isso, é para uma nos ferramenta entrar, para sim, abrir os túneis da memória, né? sim, tudo isso está acontecendo sempre, todo esse intercâmbio de energia entre planetas, entre corpos. Já se sabia que existia a música das esferas Sim. e também uma área da física descobre nesse intercâmbio de fluxos entre planetas o que se conhece como a física hiperdimensional, em que de um planeta a outro se intercambia uma grande quantidade de energia maior que a massa desses corpos. Então, aí tem uma interrogante, como pode ser? Então, Como era pode que os planetas não saiam de suas órbitas, né? também, Tem relação com isso também, de como o planeta exterior e o interior faz com que essas órbitas sejam mantidas, como se fosse uma balança, né? exato. Num sistema. Então, Por de certa exemplo, forma, também, sim, não só todos esses, complementando que o que acontece aí com essa explosão de Maldek e todo esse problema em sim, Marte desestabiliza o circuito, né? Então, claro, mira, cuando dividimos su tabuleiro y vemos los planetas, la mitad desde Maldeki hasta Mercurio son planetas interiores y son rocosos, feitos de rocha, né? rocha, sim, Rocho, seria rochosos, rochosos. rochosos, sim. E os outros exteriores, desde Júpiter até Plutão, são gaseosos. Gasosos, sim. Então, temos essa doble qualidade, tá? Então, aqui há um plano que se chama o plano do espírito, tá? E todo esse fluxo, essa interconexão nesse tabuleiro, nesse grande intelectual, no nosso sistema solar, está ocorrendo sempre. Então, como a gente se conecta com essa e entra no fluxo dessa informação? Então, aí tem, Tornando-nos conscientes desse claro, movimento contínuo, né? então, de uma maneira didática, tem 13, 13 peças móveis que você vai, cada dia, o desafio é Mover as peças. localizar diariamente, certo, num lugar correto, porque há uma sola forma de ordenar o tabuleiro com as peças. Então, a ideia é gerar um movimento sincronizado com todos os jogadores ao redor do planeta, que fazem a mesma, é como xadrez, o mesmo movimento, o mesmo Uma mesma posição, jogada, a mesma sincronizada. jogada. Sim. Então, esse é uma objetivo de fazer um movimento sincronizado. Sim, é uma estratégia de sincronização, digamos assim, né? Então, o começo é são, bom, são 3 tartarugas, 4 pedras e 5 pirâmides. São 3 em total. Tá? O poder do 3, o poder do 4 e o poder do 5. Tá? Então, é, a pedra branca, então, vai indicar o dia da lua. Então, hoje é o dia 5 de la quinta luna, la quinta lua,
a lua harmônica. Entonces ahí, primeiro movimento, certo? Essa pedra branca vai se movimentar, tem um movimento diário. É uma proporção de 1 a 28. Tá? Essa pedra negra, preta, vai ficar durante 28 dias nessa posição, depois vai mudar a lua 6, 7 e vai seguindo as 13 luas. Então, aqui, para você conhecer a ordem sincrônica do tempo, já precisa da ferramenta da bússola, ou também agora tem essas aplicações ou programas. Sincronários. Também tem uma tábua que você pode fazer uma soma de 3 números e saber o número do Kim de Celo e Tom, né? Que cada um de nós seria uma firma galáctica. Não? A de hoje é o tom Magnético, sim. magnético, tom 1, porque hoje é águia magnética azul. Então, águia é o número 15, e aqui você tem que aprender a notação ponto barra, 1.1, uma barra 5. Só fazer uma observação, Rodrigo, que aqui nós já estamos entrando num uso da ferramenta que já depende que as pessoas tenham um conhecimento prévio, né? Então, quem é novo nesse assunto, não se assuste, a gente recomenda que conheçam a ferramenta, que sigam É a como pauta. criança. Sim. Né? Sempre, Balum Botan falava de que como estudar a lei do tempo é mente zen. Sim. É sempre uma mente fresca, uma mente como criança. Não tem nada a ver com intelectualidade, essa informação. Sim. Tá? É outro caminho. Só estou fazendo essa observação porque alguém comentou aqui embaixo que, para quem não conhece, esse assunto é complexo. Então, só Igual que, esclarecendo, né? Nós temos igual que pessoas aqui assistindo de muitos níveis de conhecimento, sim, né? E sim, está sendo uma excelente oportunidade para quem já para conhecer, para conhecer. porque sempre uno avança segundo seu próprio esforço. Tá? Não é uma competência. Então, essa é uma demonstração para incentivar. Né? Tá? Então, as tartarugas vão ir seguindo o movimento dessas pedrinhas aqui. Então, se essa tartaruga amarela vai se movimentar aqui, vai entrar no planeta Terra e vai seguir os 28 dias das 13 luas. Então, hoje é dia 5, avançou 5 dias. Igual que a pedra branca. Igual. Tá? Então, como tudo tem uma contraparte, a Terra, o céu, certo? Vão se movimentando paralelamente. Tem uma tartaruga que se move acá, lo contrário, pero va acompañando a ese movimiento terrestre de esa tartaruga. Entonces, esa va moviendo así. Cuando la tartaruga está en el 2, día 3, día 4, día 5. Tá? Então, hoje está ali. Tudo isso tem um sentido, porque desde o céu vamos recebendo poderes, números, poderes, tá? E essa tartaruga
verde fica no centro do cubo para se ativar quando chega ao dia 7 de cada lua. Tá? Então, hoje as tartarugas estão ali. E nos fluxos, vamos a começar com a pirâmide verde, que vai indicar o selo de hoje, que é águia. Esse de ali. Que é Só fazendo um a pedra comentário para branca. os alunos do curso, Sim. né, que a pirâmide verde corresponde ao Castelo Verde Central, né? Se você se lembra da aula que nós falamos do oráculo de cada Kim, o poder da quinta força, também é o Castelo Verde Central, né? Quem está no centro, por isso ela é verde. Sim. Sim, Legal. nesse caso, aqui a pirâmide verde se chama Kim Destino, Uhum. tá? Que é o Kim do dia. Tá? Então, como o Kim Destino, hoje há umas réguas com as cores, tá? E os números. Então, a águia azul vai ter um poder análogo frente, que é esse selo, se chama semente. Então, ali, pirâmide amarela. Depois, a águia tem uma antípoda ou complemento, lo contrário. Esse complemento, esse complementaria com, perdão, a tormenta aqui com a lua. Esses são os Espelho, antípodas. espelho com estrela. São los contrarios complementarios. ¿No? El contrario complementario o antípoda de águia hoje é serpente. Então, como é vermelho, tem a pirâmide vermelha aí, ali. Depois tem um oculto, tá? Que tem uma suma para sacar e é branco e o enlaçador aqui. E fica a pirâmide, só falta a pirâmide azul, mesma cor de águia. Então, se chama o poder guia. Quando tem tono 1, como hoje, é guiado pelo próprio poder, o mesmo poder do dia. Então, hoje é uma águia guiada pela águia. Então, claro, aqui tem que mexer com o conhecimento do oráculo, certo? Que tem a ver, bueno, com estas tintas. Então, hoje é azul, vale. Então, e esqueci que aqui não apareceu um cristal, que não tenho aqui nessa tela, mas um cristal. Sim, aqui está, é cristal. Ela peça número 13, cristal de quartzo, tá? Que hoje é localizada no número 15 da águia, no poder de hoje, recargando o cristal no poder da águia, que é o poder da visão. Tá? Então, para interpretar rapidamente essa configuração, é interessante hoje porque temos 3 poderes da Torre de Babel, que são esses 4 que falamos ao começo: Saturno, Júpiter, Marte e Marte. Temos 3. Temos quase um jaque-mate. Se chama jaque-mate? Não, jaque-mate? Checkmate. Jaque-mate. Quase um Quase, checkmate.
quase um checkmate se tivéssemos esse poder aqui, que é a noite, que é um poder de materialismo abusado, sim, pero temos falsa espiritualidade que representada por esse símbolo da semente, tabu sexual que é a serpente e laçador com medo da morte. Temos um quase checkmate, porque esses quatro poderes, caminhante do céu, vermelho, mago, branco, águia, hoje, e o guerreiro, são quatro poderes mágicos redentores. Esta se chama la Torre del Espíritu, quatro poderes divinos que estão dentro de nós para limpar. Então, a visão hoje da águia está limpando o poder da falsidade, da espiritualidade, o abuso sobre a nossa força vital e também limpando as consequências do medo da morte. Tá? Parece muita informação. Todos os que estudamos isso passamos pelo processo de uma... Você, quando começa a estudar isso, vai internamente passando por iniciações, que são iniciações naturais. Né? Vai compreendendo distintos aspectos. Pero isso basicamente como se pode mover para hoje. sim. E lembrando que para que a gente possa compreender isso, eu sempre comento, né? Estudar o sincronário e os códigos básicos, né? É como se fosse uma alfabetização. São códigos Sim, que trazem informação. Então, cada um desses 20 selos são códigos de informação como uma letra de alfabeto. Eu sempre dou esse exemplo, né, para os meus alunos. Eu digo, se você vê esta letra, você não sabe o significado dela, ao menos que você a conheça. Saiba que é a letra C, que ela junto com um O dá um CO e assim sucessivamente, né? Então, a única forma da gente compreender é realmente memorizando, né? Os 20 selos e os 13 tons, como o alfabeto de toda essa informação aqui que nós estamos, nesse momento, compartilhando com vocês. sim, Né? já esse nível é uma aplicação Sim, desse alfabeto, é uma linguagem que você tem sim. que adquirir, tá? Uhum. Que são psicoactivadores. Sim. Tá? Cada um desses códigos que você está olhando na tela em um sincronário também são conhecidos como radiogramas. Tá? Isso tá bom. Pode traduzir para nós a Radiograma, palavra? rádio é como a rádio, uma rádio, Frequência. É. e gramas são como Níveis de frases. frequência diferentes. Sim. Sim. Então, esses radiogramas são os que fluem no universo. Então, seu cérebro vai pegando esses radiogramas e vai você recebendo um conhecimento. Tá? Sim. Mas isso não quita que tenha que estudar. Né? De qualquer forma, é Se você importante a gente. quer dirigir um carro, você primeiro tem que estudar. É. Aqui no Muito Chile, você bom, tem que Rodrigo. estudar um livro assim, com mais de 250 perguntas que aprender, logo dar um exames, É, certo? Depois para você aprender a lei, leis do é. tráfico, né? Ó, sol, dragão, vento, noite, semente. Esse é Magnético, um. Isso, elétrico. elétrico, tudo isso. Isso mesmo, Beatriz. Muito bem. Nossa, muito bom, hein, Rodrigo? Quero muito agradecer, dizer para você que eu acho que hoje nós avançamos, porque normalmente esses nossos encontros são assim
dentro do gregoriano, no máximo de 1 hora. Hoje a gente se estendeu, porque é uma oportunidade muito especial de estar com você, da gente receber essa informação. Há muito pessoal vem pedindo para eu falar do Telectronon, para, né, para eu estar ensinando essa ferramenta, mas eu pessoalmente venho num movimento que, assim, você sabe disso, né? Eu venho muito empenhada em que eles aprendam os códigos básicos para que depois tenham autonomia na direção de seus próprios carros, né? Sí, porque precisamos en ese momento que estamos viviendo planetariamente un empoderamiento, no sé Uhum, si de cada individuo en la Tierra, sim, de cada pessoa, eh, porque nós estamos vivendo dentro de uma nave do tempo sim, que tem seus códigos que tem que despertar, que tem que acordar, e cada ser humano também é uma nave do tempo que tem esses códigos dentro. Então, não adianta se só um grupo pequeno tem a informação. Precisamos de que muitas pessoas recebam esse presente. sim. E que limpem o seu cristal e Porque espectralizem sua luz, né? somos todos estamos conectados. Ah, Então, não adianta se você querer ser você a super galáctica sozinha. exatamente, Não adianta. Não é de. Isto é de conjunto. sim. Né? Então, Esse é por para isso, todos, é para o descenso da noosfera, né? a nosfera precisa de Aqui tudo. não existem gurus, Não, do ponto de vista que nós só somos sim. servidores, A lo enfim, máximo seria um facilitador, claro, que a pessoa que facilita, que faz sim, fácil, que você possa entender. Tá? exatamente. Lembrando que a iluminação vai ser coletiva, né? Aqui Sim, nós fazemos votos de Bodhisattva. Ninguém exato. aqui se ilumina sozinho, senão que somente com o coletivo, com o planeta iluminando-se. Exatamente. Sim. Ah, Rodrigo, super obrigada, viu? Quero muito agradecer sua presença, seu serviço, seu amor, sua dedicação. Dizer que é uma honra estar na sua presença. Sim, porque são presentes que eu recebi e que qualquer energia que só fica para um é uma energia abusada. Sim. Tá? É uma das mensagens de um livro que se chama el, Crónicas del Planeta Arte de Balum Botan, José Argüelles. Ele fala aí, qualquer energia que só você usa para você sozinha é uma energia abusada. Então, tem que compartilhar. É recebendo e compartilhando, né? Ao mesmo tempo. Isso aí. Exatamente. Sim. Muito obrigada. Muitíssimas graças, hermano. Eu sou Graças a outro tu. Em que Laquete, lembrando a todos que hoje começamos, antes de a gente terminar, estamos começando uma onda encantada, então que ponham hoje seus propósitos, né? Que hoje se inicia a onda encantada da águia, que é o poder da visão, né? O cronopsi de hoje, eu estava olhando aqui, é muito interessante, porque o cronopsi de hoje é a terra, terra tá? cristal, né? Sim, Nós estávamos falando que o telectronon é por onde o cristal da Terra se comunica, e o sim, cronopsi de hoje porque é a terra cristal vermelha. sim, os seres de cristais do centro da Terra são os que enviam essas frequências e estar ao serviço dessas influências e energias tão sutiles e divinas é realmente um privilégio. Sim, Eles espectralizam a luz sim, para exatamente. que, para que o nosso cristal interno possa receber. Porque agora temos que nos concentrar com a nova Terra e o paraíso que vem,
tá? Focalizarnos nisso, tudo o bom que vai vir logo, e não focalizar na ilusão de um mundo que está terminando, que está acabando. Sí, porque está acabando un mundo y está naciendo otro. Entonces, tenemos que hacer es cruzar a Exatamente. ponte do tempo, sim. Lembrando que tudo primeiramente nasce na mente, para depois se manifestar na matéria. Então, que nos atrevamos a sonhar sempre o sonho mais elevado. E como você se sente hoje, seu corpo, sua mente, são os pensamentos que você teve ontem. Então, como você quer se sentir amanhã, então tem que ter bons pensamentos para sentir-se legal amanhã. Sim. Assim que tenhamos todos bons e belos e lindos sonhos. Sim. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Em Obrigado. Laquete, muito obrigada, Rodrigo. Logo mais estaremos juntos, se Deus quiser. Um forte abraço a todos e todas. Obrigado pela presença. Obrigado E pela. logo mais também vamos iniciar uma nova turma. Interessados podem aí escrever para a gente e enfim, nós nos conectamos. Um beijo a todos, boa noite e bom descanso. Muito Boa obrigada. noite, obrigada. Tchau, Flávia. Tchau, Rodrigo. Gratidão a todos pela presença. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigada.